side, baby, back and forth. E aí, senhoras e senhores, começamos mais uma, hoje na quarta-feira, o pessoal tá entrando, muita gente entrando, já peço desculpa aí, quem teve dificuldade para entrar, eu, tiozão, mexendo no Zoom, mexendo nas configurações, deu muita zica, acabei de ir lá no Instagram lá e colocar a senha lá para o pessoal entrar. Depois eu vejo o que aconteceu, peço ajuda para os universitários aí. E hoje é um dia especial. Eu não sei vocês, mas eu tô feliz para um caralho, meio tenso agora depois que passou tudo isso. Mas hoje a gente vai receber aqui Carlos Minot. Primeira pergunta que eu vou pedir para ele é como que falo sobre o nome dele, que toda vez que eu falo errado. O Carlos ele é formado em design gráfico pela Miami Ed School, sócio da Plau, tem pelo menos que eu sei, umas duas fontes. O cara trabalha em projeto, quem não conhece o trabalho da Plau tá comendo bola, o cara tem projeto a rodo, falou em tipografia, em fonte, é o primeiro cara que aparece na internet aí, e hoje nós vamos receber o cara aí. Carlos, seja bem-vindo, desde já eu agradeço por disponibilizar um horário, tirar o teu tempo aí para trocar essa ideia com nós, e ensinar nós, meros mortais, sobre tipografia. Pô, eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí pelo espaço. Vocês vão ver aí que é um assunto que eu adoro falar. Falaria aí o tempo que for. Hoje é um dia. Eu sei que a aula de vocês é na quinta-feira, né? Mas hoje ficou mais fácil para mim aí, então já peço desculpas de antemão, por bagunçar a agenda da galera. Mas, cara, vamos falar aí de tipografia aplicado às marcas, né? Como o branding contemporâneo pode tirar vantagem das letras, assim, né? Como as letras dão uma resposta muito interessante, né? Em várias coisas que o branding busca, né? Que é essa coisa da busca da personalidade, né? Da expressividade, né? As marcas estão ficando cada vez mais humanas, né? E se relacionando ali com as pessoas num nível até um pouco mais profundo também. Então, cara, vamos trocar ideia aí. Eu trouxe uma apresentaçãozinha em que eu conto um pouquinho da minha trajetória, algumas coisas que eu aprendi em cada momento, assim, quando eu estava começando, quando mais no meio, um pouco mais recente, e aí tudo baseado em alguns projetos que eu fiz, assim, e queria compartilhar com vocês aí. Meu irmão, por favor, fica à vontade. Beleza? Vou até minimizar umas coisas aqui, que eu estou fazendo fonte, cara, até agora. Vou voltar para o meu Keynote. Então, a palestra de hoje, bate-papo, na verdade, é sobre tipografia como ativo de marca, né? Tipografia como um bem ali, né, que uma marca pode ter para fazer acontecer assim a sua comunicação, não só a comunicação de marca, né, mas a percepção de marca, né, a construção dessa relação, como, enfim, vocês vão ver em alguns exemplos. Essas aí são as minhas redes, né? Quem não me segue lá no Instagram, cara. Eu sempre tento trocar ideia assim com a galera, inbox e tudo mais, então posso demorar um pouquinho para responder às vezes, mas sempre respondo algum feedback de alguma parada, algum projeto. Eu sou pitaqueiro de mão cheia, assim, me amarro, sacou? Então, porra, por favor, se tiver qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer coisa, manda lá. Tem Behance também, o site da Plau. Está até desatualizado aqui, galera. Deixa eu. Ai, Brasil. Tá. O Plau.com também é direcionado para o Plau Design, que inclusive a gente acabou de lançar o nosso novo site, que está bem voltado agora para venda de fonte, né, para licenciamento de fonte, ele está mais simplificado, você pode comprar agora pesos individuais, você pode baixar as fontes para testar. Então, assim, dá uma navegada lá, tá super legal. E a gente está com essa promoção, momento Jabá, até o final do ano, até o final do mês, desculpa. Todas as fontes nossas, qualquer uma, 50% de desconto com o cupom POPTYPE. POPTYPE. Em tudo letras
maiúsculas. Vou botar aqui no chat. Então, quem quiser, por favor, o jabá está feito. E nossas fontes também, não todas, né, mas a maioria está no Adobe Fonts. Então, se você assina o pacote Adobe, só entrar lá, direto hoje em dia, vai direto pela interface do Illustrator, né? Você pode procurar as fontes, ou você botar lá no Adobe Fonts, no site, né? Procurar Plau, vai ter todas as fontes, pode sincar lá que ajuda bastante a gente também. Valeu? Então, deixa eu botar aqui meu mouse. Eu sou essa ferinha aí. Pô, o Paulo já me apresentou muito melhor do que eu faria, então, cara, tá bem feito. Então, assim, no começo da minha carreira, eu comecei na verdade, antes de 2013, né, eu comecei muito micreiro, né, cara? Eu fiz engenharia civil, curso que não tinha nada a ver, e aí eu, de uma forma muito dentro de casa, assim, com meu irmão, pegava alguns freelas na época de design, eu fui entendendo que eu poderia contribuir um pouco, né? Eu já mexi um pouco no Photoshop, sabe? De fazer montagem, assim, de hobby, umas coisas bem bizarras até. Mas já tinha um interesse ali, né? Tipo, sabe, por algum desenvolvimento de layout e tudo mais. E aí, nesse ano de 2013, eu fundei um estúdio com meu irmão, com minha mãe, que é arquiteta. Então, assim, ela fazia um restaurante e a gente fazia o cardápio, sabe? Fazia uma outra parada e indicava a gente. E foi um ano uma época muito efervescente, assim, né? Que a gente pôde aprender muito todo dia, assim. Era impressionante. Eu aprendia 10 coisas por dia. Hoje em dia, se eu aprender uma coisa por semana, é muito, assim, sabe? Então, mas tem que ficar nessa de tentar aprender coisas novas, assim, o tempo todo, por mais que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil, né? E aí, naquela época, eu tive que parar para estudar em um lugar, né? Porque eu estava fazendo engenharia e trabalhando com design, então minha vida estava totalmente confusa. E aí, quando eu fui pesquisar uma nova graduação, assim, eu achei a Manhã Med School, que, na verdade, não é uma graduação, um curso livre, mas um curso de 2 anos, assim, super aplicado. E, cara, eu conheci muita gente legal lá, foi muito legal. Mas aí, logo que eu me formei, que eu estava para me formar, eu fui para a agência de propaganda, né? Trabalhei na FCB como estagiário, depois na Camisa 10. E, cara, agência de propaganda, quem já trabalhou sabe que é um ritmo frenético, assim. E eu não me identificava muito, assim, com aquela dinâmica, assim, sabe, das coisas, que é tudo meio para ontem. Você tem que estar muito ligado também às coisas que estão acontecendo sabe, no momento, sabe, dos trends da vida. E eu era o cara do craft, assim, sabe, de fazer algo mais refinado, que, enfim, demorava até um pouco mais. E era uma velocidade que não batia muito bem com a da publicidade, né? É, Daí, nessa época da Miami ainda, né, eu fiz orientação final de curso, tive aula com ele, depois orientação com o Rodrigo Sayani, que, porra, quem não conhece, tá perdendo tempo, assim, cara fenomenal, um grande type designer, cara, pô, feraço, fez fonte da Globo, fonte da Reserva, tem vários lançamentos fodaços, assim, sabe muito mesmo. E, e aí fui, porra, pupilo dele, assim, nessa época, né, sendo aluno, depois orientando, depois tentei cavar uma vaguinha lá na Plau. No primeiro momento não consegui, fui para essas agências de propaganda, mas logo depois eu consegui uma vaga lá. E aí eu comecei a fazer parte do time, isso foi no meados para o final de 2016. E, cara, é aí que eu pude ver que o negócio era mais embaixo, assim, né, da tipografia e como é que manipulava isso, né? Esse aqui é um pouquinho do portfólio, até um pouco desatualizado, mas quem nunca? É, então, assim, só de uma primeira olhada vocês podem ver que a tipografia é a grande estrela aí do nosso trabalho, está em todo lugar, a gente gosta muito de expressar o que a gente quer expressar, né, através da tipografia, né? Então, a gente usa ela como um elemento ali, um artifício para se posicionar, para criar uma memória, para criar um sentimento ali que a gente queira passar, para, enfim, traduzir um conceito. E aí, o que eu aprendi nessa época, né? Eu entrei na Plau. Primeiro que as letras falam, né? Essa coisa de antes de você ler as letras, você as vê, né? Então, de acordo com o desenho, com as curvas daquela letra, ela te passa uma ideia diferente. É inevitável, é uma coisa do subconsciente humano que está em todo lugar, né? A gente vê letra em todos os lugares e todas elas passam uma sensaçãozinha diferente. E o branding, porra, é tudo que o branding quer, na verdade.
né? E aí, como eu falei, o seu estilo de desenho transporta o leitor, né? Ele vai para um outro lugar imediatamente que ele vê aquela letra. E aí, para cada mensagem, a gente pode entender, né, que para cada mensagem existe um estilo de letra que melhor comunica essa mensagem, né? De acordo com o que a gente quer atingir, vai ter um estilo ali específico, um acabamento diferente, uma velocidade sabe, de desenho diferente que vai passar uma sensação diferente. E aí, por exemplo, um exemplo bem inicial, assim, né? A Comic Sans e a Times New Roman. Cara, mesma palavra, né? Mesma frase, duas fontes diferentes e resultados muito diferentes. A Comic Sans até que se sai bem, assim, vai ser um programa divertido. Agora, a Times New Roman vai ser o programa mais chato do mundo, assim. Tipo, porra, Bom Dia e Companhia, horrível esse programa. Versus o outro lado, né? Que é tipo uma profissão, por exemplo, né? Que é supostamente super séria, como é a advocacia. Na Comic Sans vai parecer meio estranho, na Times New Roman vai ficar certinho, assim, né? Com o que eles estão buscando. E aí, em cima disso, eu gosto muito desse artigo, né? Desse exercício do Sayane, que é o Identitype, que ele mapeou ali os arquétipos, né, humanos lá do Carl Jung, psicanalista, e tentou traduzir isso através de tipografia, né? Como era cada um desses arquétipos, sabe, do rebelde, mago, do herói, né? Porque cada um desses é um conjunto de personalidades, assim, né? E aí esse conjunto de personalidades conseguem ser traduzidos em formas, seja tipográfica, seja num outro elemento, mas aqui, como a gente está tratando de tipografia, é por aí que a gente vai. Então, ele no caso, né, mapeou quem são esses arquétipos, né? Isso é um exercício super comum de branding, né, de posicionamento de marca, mas aí ele foi atrás de entender como eram ali essas letras, né? Como poderiam ser traduzidas ali em formas tipográficas. E esse que foi baseado no dele, né? Foi o meu exercício, né? Enquanto prestativo, ele sabe, tem cantos arredondados ali, ele é super simpático, o governante já tem uma autoridade no assunto, já tem essa letra romana, caixa alta, sabe? O cara comum lá no final tem uma gota no medium, sabe? Meio Google, sabe? Então, as letras, elas carregam com elas ali, dependendo do desenho, um imaginário, né? Que a gente, ao bater o olho, já meio que é transportado por ali, assim. E aqui alguns exemplos, né, da vida real das marcas, né? A Nike claramente é o arquétipo do herói, que é essa coisa forte, rápida, robusta, imponente, assim, né? Por outro lado, a MTV já tem o arquétipo do rebelde, que parece que alguém pichou, assim, né? Esse TV ali, tem essa marca super icônica. A Pampers já é essa linguagem super inocente, né? Cantinhos arredondados, meio disforme ali, parece uma criancinha mesmo. Então, as marcas tiram muito proveito dessa história. E aí, para a gente assimilar um pouquinho melhor, assim, são exercícios super básicos, né? Mas são divertidos. Eu peguei a série Friends e tentei traduzir cada um dos personagens, né? Cada um das personalidades, né? As características de cada personagem em tipografia. E aí esse foi o exercício, né? Em que o Joey, que é super zoeiro, tem essa tipografia que é mais simpática, meio pincelada ali, mais artística. A Phoebe já é meio doidinha, então a gente inverte o contraste, né? Para dar essa sensação mais diferente, né? A Mônica, que é super acelerada, competitiva, então essa fonte meio Nike. Então, esse é um ponto de partida, eu acho, né? Eu acho que quando a gente trabalha com branding, a gente tem que olhar muito mais para dentro, né, como empresa, quem nós somos para usar isso como insumo, né? E não sair olhando para os lados, ver qual é a tendência e seguir a tendência, porque a gente vai estar reverberando uma outra estética de uma outra pessoa, assim. Então, olhar muito para a personalidade daquela empresa, daquela marca, daquele grupo de pessoas é muito importante para tirar daí essa inspiração. E aí mais exemplos, né? Pô, divertidíssimo esse exercício. Breaking Bad, sabe? Tipo, Walter White é uma helvética acima de qualquer suspeita, super neutra. O Jesse Pinkman já é mais meio perturbado, assim, então a letra toda disforme, toda acelerada. O Hank, né, que é curto e grosso ali, essa letra meio xerife. O Gus Fring, né, que é uma Times New Roman, acima de qualquer suspeita. Então, assim, tem várias camadas que a gente pode traduzir de diferentes formas, assim, no cinema, e tipo Rambo, que é essa ponte super forte, militar, parece ter uma faca no meio desse M, Gandalf, né, que também tem uma coisa meio literal desse F, que parece um cajado, né, e é uma Garamonde aí bem, bem clássica, né, super cursiva ali. Nemo, que já é super inocente e tal. Então, assim, cara,
façam esse exercício, eu adorei, assim, tem lá no meu curso da doméstica, então a galera fez também, é muito legal ver o exercício, assim, e é muito para introduzir esse pensamento de que, na minha opinião, é muito por aí, assim, que a gente tem que fazer design, né? A gente tem que olhar para os atributos, qual o sentimento que a gente quer passar, como que aquele público tal vai interpretar tal mensagem, quais são as referências desse público que eu posso puxar para usar, para transmitir essa personalidade, é sempre, para mim, muito por aí. E aí, como as marcas podem tirar proveito dessa história, né? Dessa tradução entre personalidade e forma, né? Então, aqui no posicionamento de marca clássico, né, uma marca pode ser posicionada como mais exclusiva, mais inclusiva, mais séria, mais descontraída, mais convencional, mais rebelde. São atributos clássicos ali de brand, em que a gente parte deles para traduzir também, né, visualmente ali. E esse foi o meu exercício, né? Exclusividade para mim é algo mais fininho ali, né, mais light, enquanto inclusivo é mais pesado, mais arredondado. O sério tende a ser mais reto versus o descontraído, que é mais ondulado, sabe? O convencional tem esse acabamento, né, convencional, tradicional, enquanto o rebelde rompe com essa coisa e vai para um outro lado. Então, assim, podem ser outros atributos, tá? Pode ser futurista e tradicional, pode ser qualquer outra coisa, sabe? Brasileiro e global, sabe? Nacional, global, enfim, pode ser o que for. E aí a gente tenta olhar para esse atributo e enxergar quais são as nossas referências, nesse caso de tipografia, que nos levam para esse atributo, né? E aí coloca isso numa régua, cada um num canto, e aí você posiciona, né? Até com o seu cliente mesmo. A gente já fez isso com o cliente algumas vezes e deu certo. E a gente fala, pô, até mais para cá ou mais para lá. Às vezes com um cliente com não tantas réguas, né? Às vezes menos réguas, umas 2 ou 3 assim. Mas na equipe assim é bom, a galera que troca melhor em design, é super válido fazer. E aí, por exemplo, se a marca é mais inclusiva, descontraída, mais amigável, sabe, o logo tende a refletir um pouco dessa história, né? Versus se for algo mais exclusivo, sério, autoritário, então o logo já vai ali para uma linguagem mais light, né? Mais fina, com um contraste maior, né? A diferença entre o grosso e fino maior, uma presença maior de caligrafia. Então, assim, são várias camadas que a gente pode colocar, né? Essa aí mais inovadora, mais rebelde, sabe? Já vai para uma coisa slab, serif, né? Enfim, então acho que é muito por aí, assim. E aí nas marcas reais é a mesma coisa, sacou? A Vogue, que é uma marca que é super exclusiva, séria, tem muita autoridade no que fala, né? Super clássica, usa esses atributos para fazer valer a sua comunicação, a começar pelo logotipo, né? Do outro lado, a Amazon, que é super inclusiva, amigável, então a letra já é caixa baixa, mas sem serifas, tem um peso ali um pouco maior. Enfim, aqui mais exemplos da Havaianas, que é super inclusiva, aí tem essa letra que é meio disforme, né, super amigável. A Osklen, por outro lado, já é super séria, convencional pra caramba. Então, ela tem que passar, né? As marcas, elas precisam disso. Imagina, num shopping da vida, você tem que passar, numa primeira olhada, você tem que entender para onde aquilo vai te levar, né? É lógico que a gente tem que romper com essa história, né? Igual psicologia de cores. Pô, todo restaurante fast food precisa ser vermelho? Não, óbvio que não. Você pode botar um restaurante fast food cinza, mas, porra, você vai ter que, sabe, cortar um dobrado para contornar isso e beleza, essa coisa. Você tem que assumir, você tem que ir consciente das coisas, assim, também, sabe? Desses pensamentos que já existem nas pessoas, né? Então, é muito por aí, assim, eu acho. E aí, uma parte agora um pouquinho mais teórica, até peço desculpas, mas eu acho que pode ser bacana passar assim, né, que é entendendo as letras um pouquinho, vou tentar passar rápido para não ser muito chato, sei que já está tarde. Então, assim, por trás das letras existem as formas básicas, né? É sempre importante pensar isso, que são as letras, as formas retangulares, diagonais e triangulares, né? E aí, numa primeira olhada, quando a gente tem as três no mesmo tamanho, elas vão parecer que não tem o mesmo tamanho, né? Que o quadrado é maior do que o triângulo e do círculo. Isso acontece por conta de uma ilusão de ótica clássica aí. E o que a gente tem que fazer na tipografia e na Gestalt, né, para que pareça ter o mesmo tamanho, é simplesmente passar, né? E é uma compensação ótica que a gente faz, né, para tirar essa ilusão de ótica. E nesse caso, isso se chama overshoot, né, que é você passar ali da risca, né? E aí elas parecem um pouco mais do mesmo tamanho, assim. E é exatamente isso que acontece em todas as letras, sabe? Em todas as fontes boas, né? Fonte ruim a gente não considera. Fonte boa vai ter isso. Então,
E a mesma coisa acontece com o espacejamento também, né? Se a gente olhar a diferença, o espaço entre o quadrado e o triângulo, parece estar maior do que, quer dizer, parece estar menor do que do triângulo com o círculo, né? O triângulo-círculo parece estar mais afastado, né, do que o triângulo e o quadrado. E aí, na verdade, não estão, é a mesma distância. Só que tem menos massa visual ali, né, no segundo vazio, então a gente tem que aproximar um pouquinho, que é o que a gente chama de kerning, né, que é esse, como é que eu vou dizer, um espacejamento excepcional, assim, né, para pares de formas, tipo o triângulo e o círculo, sabe? Né, um quadrado do lado de um quadrado, um H do lado de um H, tranquilo, ele vai casar com qualquer letra. Mas imagina a palavra atacante, ATA. ATA, porra, precisa, letra maiúscula, né? Você precisa de kerning, né? Se não tiver, vai ficar um espaçamento horrível. YouTube, nossa, YouTube é a palavra que mais, o nome que mais precisa de kerning possível, assim. Depois vocês venham lá, tentem afastar as letras do YouTube, vocês verem que fica bizarro. Então, nas formas, é a mesma coisa que acontece em todas as formas básicas, né? Do lado direito está matematicamente alinhado, então surge um monte de buraco aí no meio, e do lado direito caoticamente alinhado, né? Então fica um pouquinho mais similares ali os espaçamentos. E aí, se a gente olhar de novo para essas formas básicas, a gente vai ver que são elas que constroem todas as letras do alfabeto, né? Então isso é muito bom de vocês pensarem nisso na hora que vocês estiverem construindo um logotipo, uma fonte, o que quer que seja. E aí, continuando nas ilusões óticas aqui esse H e esse E foram construídos com todas as barras com o mesmo tamanho, né? Tudo com 100 pontos, né? E as contraformas também iguais. E aí o que a gente pode reparar é que todas as horizontais estão parecendo estar muito pesadas, né? Parece estar mais grossa do que a barra em pé. As barras deitadas parecem estar muito grossas, assim. E a barra do meio do H e do meio do E parece que estão caindo também, sabe? Parece que estão mais para baixo do que para cima. Mas não, elas estão no meio, exatamente no meio. Que história é essa, né, cara? Que maluquice é essa? Isso é ilusão de ótica pura. Nossos olhos são, enfim, projetados de um jeito que eles veem dessa forma. E aí o que a gente tem que fazer é quebrar essa lógica, só vou deixar as deitadas, né, as horizontais mais leves um pouco, tudo que está no meio tem que subir um pouquinho, assim, sabe? É isso aqui, é esse exemplo. A do lado esquerdo está matematicamente alinhado, você botou lá no Illustrator, align, e do lado direito é alinhado do Illustrator, que depois dá 2 toquinhos para cima, assim, e ela sai do centro, vai para cima e parece que não está caindo, assim, sabe? Então, é sempre com esse pensamento que ronda a tipografia. E aí, quando a gente ajeita isso, melhora muito. Aí a gente pode reparar pelo que é todo simétrico e pelo que é ajustado. Ele tem um conforto visual muito maior do que o de cima. Imagina pequeno isso, imagina numa bula de remédio, a pessoa fica maluca lendo isso, basicamente. E aí essa é a compensação média, ótica média, né, que acontece. Então, se você quer que uma barra deitada pareça ter o mesmo tamanho de uma barra em pé, você vai ter que botar mais ou menos ali ela com 90% do tamanho, da grossura. E aí vai... Isso na tipografia, né? Lembrando que tipografia a gente sempre vê pequeno, né? A gente sempre tem que testar pequeno, um logotipo que seja, logotipo grande, desse tamanho no Illustrator, porra, lindo. Vai imprimir micro para você ver. E aí que tá o negócio. Ela tem que funcionar dos dois lados. E aí, obviamente, é isso que acontece na tipografia também, né? Para elas parecerem ter o mesmo tamanho, elas têm tamanhos diferentes. É isso, basicamente. E aí um exemplo, né, desse O, dessa letra O, que tem a parte, né, horizontal e vertical do mesmo tamanho, versus a outra que as horizontais são um pouquinho um pouquinho menores. E aí como é que fica diferente, assim, sabe? Esse primeiro O aqui tá estranho pra caramba, parece que tá ao contrário, assim. Mas não. Mesmíssima coisa acontece no N, por exemplo, sabe? Quando você vem pesadão nesse encontro aqui, você vem... eu tô sem, não sei onde tá o mouse, mas enfim. Quando você vem aqui pesadão, na saída, você tem que afinar um pouco, né? Senão vai parecer que tá muito bizarro. E o overshooting nesse caso aqui também, né? Nessa curva, o curvilíneo, né? O que é redondo, ele tem que passar do quadrado para ele parecer também ter a mesma altura e tal. Imagina esse primeiro N pequenininho, cara. É um borrão aí. A impressora vai até dar defeito. E aí, cara, é essa mesma lógica que quando a gente espicha um logotipo, ele parece estar bizarramente espichado, né? Que quando a gente abre ele assim, sem o shift lá, ele distorce. Por que distorce? Porque essa relação entre
o que é grosso e fino, né, entre o vertical e o horizontal se perde. E é o que a gente tem que fazer para voltar com essa história, é voltar com essa relação entre grosso e fino, e aí, com alguns outros ajustes aí, o logotipo volta à sua normalidade. Só que você muda a, né, a grossura dele, a largura dele, no caso, né, você deixa ele mais condensado, né, mais alto aí, fazendo isso. Você pode distorcer e depois você ajeita ali, você volta com as medidas originais que vai funcionar. Beleza? E aí, essa mesma coisa acontece nas proporções também, né? Para uma circular parecer ter o mesmo tamanho, mais ou menos, de uma retangular, ela tem que ser um pouco maior. Super entendido. E aí, na tipografia, é sempre importante você olhar para a forma, mas também para a contraforma, sabe? O vazio das letras é tão importante quanto a própria letra, assim, sabe? Então, tipografia é a diferença entre claro e escuro, entre preto e branco, entre vazio e preenchido. Só isso. Os dois têm que estar igualmente equilibrados. Você tem que olhar para os dois lados o tempo todo. Essas são duas cores, o que é ótimo. Não são um trilhão de cores. E aí é isso. Na tipografia, a matemática ajuda, e ajuda muito, mas a palavra final é sempre dos olhos. Isso aí vocês têm que gravar na mente de vocês, porque eu vejo muito designer por aí, assim, que, cara, vai criar um logotipo, bota grid para tudo que é lado, bota, porra, tudo perfeito, tudo alinhado, tudo matemático. Quando você tira aquele monte de grid, cara, e reduz aquele logo. Uma coisa você vê desse tamanho no Illustrator, bota ele pequenininho, imprime, pequeno, menor que você conseguir. E é ali que você vai avaliar, sacou? E aí, pô, as horizontais vão parecer estar mais pesadas, sabe? Se você não passar com um triângulo, ele vai parecer menor. Se você não passar com um círculo, ele vai parecer menor. E é isso, assim. Você tem que quebrar um pouco essas lógicas, confiar no que seus olhos estão dizendo e partir para o abraço, cara, sem medo de ser feliz. E aí um outro olhar que é muito importante também, cara, isso é importante mesmo, porque quando eu percebi essa história, minha cabeça foi assim, ó, puf, eu falei, caraca, agora eu entendo tipografia, como é que eu passei tanto tempo sem entender isso? Então, vocês, por favor, preste atenção. Que é o seguinte, as ferramentas influenciaram muito na forma das letras, né? A tipografia, ela veio da caligrafia, né? Então, antigamente, antes da imprensa, né, do Gutenberg, a galera fazia livro manualmente, né? Ficava um fera lá ditando e um monte de outros feras, escribas, escrevendo o livro. Imagina que loucura. Então, se desenvolveu muito em cima daquilo. Mas depois, quando veio a tipografia era literalmente uma imitação, uma reprodução daqueles tipos que eram escritos à mão. Então, a herança vem totalmente daí. E aí a pena de ponta chata faz esse movimento, né, meio lateralizado, tem um ângulo, né, que é o ângulo do próprio punho ali da pessoa que está escrevendo, e aí fica mais humanista, que a gente chama, né? A gente vai mostrar daqui a pouco. A pena de bico é mais retinha, né, é um eixo racional, que a gente chama, e tem um contraste maior, né, a diferença entre grosso e fino é maior, e o pincel ali é uma outra coisa que é mais, como se fosse metalizado, assim, e para o outro lado, né, fica mais veloz. Mas aí, olha que interessante isso aqui. Se a gente pegar uma humanista, Garamond, cara, Garamond é de 1600 e pouco, eu acho. Olha quanto tempo tem isso. Tipo, olha a construção dela, né? Tipo, ela é de lado, né? Então, por conta desse ângulo, esse G, tá vendo? É super caligráfico, né? Mas se a gente pular aí, as terminações são abertas e tal, sabe assim, essa saída aqui do N é super abrupta, né? Pro lado e desce, assim. Mas se a gente pular aí, uns 600 anos para frente, a Gil Sans, que é uma fonte bem mais moderna, do século passado, retrasado, não passado, tem exatamente a mesma construção, assim, tá vendo? O G é super parecido, ela tem um ângulozinho, a terminação é aberta. Então ele só pegou a Garamond, não, né? Assim, basicamente o que ele fez, ele pegou uma Garamond e tirou a serif. Mas a raiz caligráfica está toda aqui. Então, quando você olhar para uma fonte, para uma letra, é importante você pensar qual é a raiz caligráfica que originou. Porque quando você sabe isso, você sabe desenhar todas as letras. Você, com uma letra, você desenha todas, entendeu? Porque você pega meio que o DNA dela, sacou? Como se fosse a raiz construtiva da parada, né? E aí a mesma coisa com a Didot, né, por exemplo, que é a tipografia moderna, ponta de bico, que essa saída aí do N é mais na tangente, é bem mais mecânico o desenho, sabe? Aqui a Gramonde é super caligráfica, né? Pois a moderna foi mais para o eixo racional, sabe? Que o punho vinha reto, foi mais contraste, né? A terminação é mais fechada. E é um desenho muito parecido com o da Helvética. A Helvética usa basicamente essa mesma lógica. Ele inventou ali um G novo, né? Mas o resto é basicamente isso, assim, terminação fechada, do E, do S, o N que parte ali
né? O arco ali sai na tangente. Então, quando você percebe isso, cara, muda tudo, sacou? E aí você começa a olhar para as letras de uma outra forma, beleza? E aí, classificação tipográfica, vou passar bem rapidinho. Existe essa bem antiga da Maximilian Vox, que é usada pela ATP, que é um calhamaço lá, em vários estilos. É maneiro ver por lá, mas, enfim, é meio antigão. Eu gosto muito desse aqui, que é mais recente, que é o Cedars Mais, desse site iTypography, que é basicamente um marketplace de fontes, tipo um MyFonts da vida, só que ele tem esse buscador de fontes que é muito maneiro, assim, porque ele vai não pelo estilo, mas pelo acabamento, sabe? Contraste, energia, detalhe, ritmo. Então, você pode misturar ali vários características e chegar nos resultados muito, muito doidos. Beleza? E aí, como classificação tipográfica, eu resolvi fazer a minha, não para ser a melhor de todas, mas só para vocês visualizarem como a cursividade sempre foi muito importante, mas ela foi meio que sendo camuflada, assim, né? Ou foi sendo cada vez mais simplificada com o passar do tempo, né? Então, eu separei entre as cursivas, as serifas e as sans, né? As cursivas, lá para trás, assim, né? Black letter, as itálicas e tal, que tinha uma presença super forte da mão humana, né? Da caligrafia, nas serifas. Isso já foi sumindo um pouco, já vai se misturando, principalmente com o passar do tempo. E aí, quando chega nas sans serifas ali, ela já quase some totalmente, mas tem algum resquício. Então, é muito importante esse olhar de qual é a cursividade das letras, qual é a raiz caligráfica delas. Então, assim, é muita observação a partir daí, eu acho que vocês têm que praticar. Beleza? E é como eu comecei nessa história de tipografia, né? Esse foi um dos primeiros cases que eu botei a mão na massa, assim, em tipografia. Essa é uma marca de upcycling, né, que eles reciclam os resíduos da indústria têxtil, assim, pega um monte de, sei lá, vestido rasgado da própria fábrica e transforma em almofada, em sei lá o que, em outros vestidos, só de marca legal, assim. E aí a gente foi contratado para fazer estratégia de marca, para fazer a identidade visual. Não foi contratado para fazer uma fonte. Nesses 3 primeiros projetos, o escopo foi esse, assim, a gente fez o branding, a identidade, e a fonte surgiu porque a gente estava na sede de fazer, assim, sabe? Estava na sede de aprender. Então a gente fez esse logotipo, e aí eu falei, cara, vamos transformar isso numa fonte, porque é muito expressivo, muito maneiro. E foi isso que a gente fez, assim. Sem o cliente pedir, sem o nosso chefe pedir, só a gente entendendo que, cara, isso vai ficar legal pra caramba. A gente transformou isso num alfabeto, até que a gente chama, né? Que até só de letras maiúsculas, porque o logotipo era letras maiúsculas, né? Então fazia sentido. É como se a gente pegasse o logo e expandisse numa fonte, né? E isso para uma empresa média, cara, é sensacional, porque imagina que eles não têm um grande time de design, né? E por uma fonte é um software que roda em qualquer lugar, no Paintbrush, no PowerPoint, no Word, em qualquer lugar. Assim. Então a galera se resolve bem. E aí é uma fonte que é expressiva o suficiente para a gente colocar ali como outras, como um recurso gráfico, né? Enfim, a galera usou lá para fazer um móvel de uma bancada. Ficou super legal assim essa loja. E aí nessa época, cara, a gente na sede de fazer um outro projeto que era uma empresa de piso de madeira que evoluiu para ser de vários objetos, né? De madeira. E essa estilo, que é esse radical, né? De madeira. E aí um pouco do visual e tal, um pouco dos atributos, né, de marca, de ser natural, original, elegante e tal. E aí a gente, mesma coisa, cara, fez o logo, cara, ficou irado, tem tudo para virar uma fonte, vamos fazer uma fonte. E aí, sabe, o logo tá aqui, ó, o X, o I, o L, o O, mas a gente desenhou o resto do alfabeto, né? E aí um pouco dos detalhes, aí, cara, isso aqui é muito bom, assim, dessa técnica, porque não tem o logo aqui, o logo não está aqui, só tem a fonte e as cores, e a gente, de alguma forma, sabe quem está falando, assim. Isso é muito maneiro, quando a gente consegue fazer. Aqui já tem o logo, né, mas aí tem ele em volta também de uma forma mais de textura, né, esse aqui é o que a gente achou muito legal, que é um padrão, né, um pattern que a gente fez com os pedaços da tipografia, né, como se fosse que a tipografia é stencil, né, tem essa coisa meio separadinha ali as formas, e a gente fez como se fosse um cavaco, né, de lixa, de madeira e tal. Então a gente pirou a cabeção nesse projeto. Tudo, cara, muito para aprender, assim. A gente não cobrou por essas 3 fontes que a gente fez.
Acredite se puder. Mas é isso. A gente queria aprender e vamos que vamos, assim, é sangue no olho para fazer uma parada que a gente nunca fez, sacou? E aí, de novo, mesma parada. Brio é uma empresa de agentes, né? Uma agência de jogador de carreira, de jogador de futebol. E a gente fez naming, os outros acho também, fez naming, chegamos nesse nome, aí, pô, fechamos nessa identidade. E aí aqui, a sacada era que a gente pegou as formas do campo, né? O quadrado, a meia-lua, o círculo, né? Esse círculo com um traço no meio. E aí fez disso tanto o logo quanto a tipografia. Aqui a gente já saiu fazendo de uma vez só, assim, né? Que a gente já estava já nessa vontade de fazer. E aí fez esse alfabeto, que tem essa coisa de ter as letras circulares, né? O O do Brio, e aí as outras letras circulares, tipo o C, o G, o Q, bem circulares, assim. Esse alfabeto é todo condensado, mas as circulares são bem circulares para marcar isso, né? Quando a gente aplica, parece que o logotipo está meio que acontecendo junto ali, de alguma forma. Então, isso acho que acaba sendo um recurso de marca muito legal. As três marcas até hoje têm essa identidade do mesmo jeito, porque eu acho que eles veem uma praticidade muito grande nesse tipo de abordagem. Assim. E fazendo uma fonte dessa não é uma fonte tão comprida, né? Não é uma fonte, um projeto tão grande, né? Porque é um peso só, sabe? Não é uma fonte display, não é uma fonte de texto que precisa ter um monte de caractere ali. Se tiver um alfabeto A a Z, uns numerais, uma pontuação básica, cara, tá maravilhoso. Já foi, assim. E aí, cara, vira um recurso pô, muito simples, muito bom de usar. E aí, já aplicaram no site, enfim, outras coisas assim mais de comunicação, Welcome Kit, enfim, umas coisinhas assim. E aí, cara, o que eu aprendi nessa época? Aí a primeira é correr por fora. Cara, ninguém pediu, mas eu queria fazer. Eu queria aprender isso, eu queria ter isso no meu portfólio, eu queria, sabe, pegar projetos mais robustos também de tipografia. Então, quando eu cheguei na Plau, o Rodrigo tinha acabado de entregar o case da Globo. E, porra, eu tentava desenhar uma letra e ficava uma merda. Eu falava, caramba, bicho, que merda. E eu queria estar nesses projetos mais legais, assim. Só que, porra, não adianta você ir lutar com o Mike Tyson sem você treinar pra caramba, né, bicho? Você tem que se preparar. Não adianta você subir, senão você vai tomar um pau. Você vai sair rodando. E é muito nisso, assim, que a gente... E eu, né, me baseava muito nessa época e também a parte da galera. E aí, essa história de usar os projetos para você aprender novas habilidades. Eu nunca tinha feito fonte, mas toda hora ele estava tentando, sabe? A primeira vez que, né, no começo ali da Plau, eu tentava fazer, chegava um projeto, aí eu explorava ali, às vezes nem ia para reunião com o cliente, tá? Mas eu me esforçava. Na outra vez, aí já ia. Aí na terceira vez, já ia, o cliente curtia e essa era escolhida. Então, assim, é uma coisa que você vai conquistando, mas eu acho que você só conquista quando você está com muita vontade, bicho, de fazer diferente. Quando você só faz o que você já sabe fazer, talvez você acabe ficando ali numa mesma. Assim. Eu acho que é sempre um ciclo de você tentar aprender coisa nova durante um tempo e vai implementando até que você consegue ser chamado por conta daquilo que você estava experimentando lá atrás. Então, isso é um ciclo que é bem bacana de praticar. Assim. E aí depois, né, que você já explorou um pouco, você começa a se especializar naquilo que você gosta, né? Pô, já fiz muito, cara, 3D na vida, já fiz site, já fiz, porra, as coisas que, meu Deus, eu nem sei fazer mais. Mas beleza, eu tava explorando, assim, eu tava mais no começo da minha carreira, ainda tô mais, né, carreira ali mais ou menos no meio, mas já não tô tão no começo. Mas, cara, eu tento ainda aprender coisa nova direto, assim, sabe? Agora mais na área da tipografia, mas enfim, eu acho que é sempre uma dica boa. E aí, esses cases aí que vocês viram me capacitaram para pegar projetos maiores, né? E quando veio esse projeto aqui da IN, que é uma empresa de branding de São Paulo, que é muito focado em estratégia, assim, né? Então eles têm uma entrega muito voltada para texto, sabe? Para as palavras ali, né? Para as narrativas e tal. E a identidade deles foi baseada nisso, né? Eles fizeram lá internamente essa identidade, que é um logotipo variável, e eles criam uma fonte, na verdade, três fontes, né? Que se variassem ali entre uma sem serifas, uma com serifas e uma monoespaçada, né? Que é essa letra meio de código, de máquina de escrever. E aí, o que a gente fez? E essas letras tinham que conviver juntas ainda, né? Em algumas na mesma caixa de texto e tal. Então, ao mesmo tempo que elas tinham que ser irmãs, né? Tinham que ter o mesmo DNA, elas também tinham que ter alguma diferenciação ali, né? Para não ficar muito... para ficar nítido que tinham duas fontes.
E aí, cara, como a gente não se aguentava, a gente queria fazer algo além do que o cliente pediu, a gente, porra, ao invés de fazer 3 fontes, a gente fez uma fonte que carregava vários estilos desses, né? Que é uma fonte variável, que tem ali 4 eixos de variação, em que a gente, sabe, colocou tudo num só e teve essa vantagem de ter um motion ali, né? A animação entre elas, bem bacaninha, assim, né? Bem expressivo, já que a identidade deles era sutil, a gente falou, pô, vamos tentar dar uma sacaçãozinha a mais, e valeu super a pena. Esse projeto, pô, ganhou prêmio aí no BDA, foi muito legal. E esse foi o primeiro projeto de tipografia que eu trabalhei sendo comissionado para isso, né? A Plau sendo comissionado para isso. Sobre a total supervisão do Rodrigo, né? Do Sayane, mas, pô, tive muita liberdade para implementar muita coisa. Esse case foi muito legal. Eu acho que eu já fiz alguma live, deve estar no YouTube aí, em que eu mostro ali os outros caminhos. Foram 3 caminhos que a gente desenvolveu e aí depois fechou nesse, então tem um case mais completinho lá. Então essa aqui era a fonte Sans, essa Sans Mono, né, mono espaçada, Serifa, Serifa Mono, meu Deus, não trabalhamos para fazer isso. E aí depois ali para o texto, uma versão bold, uma versão itálica para diagramar melhor e tal. E aí como que acontece. E essa marca foi muito legal porque ela é uma voz variável de marca, né? Eles têm logotipos que variam, né? Entre também essa mesma lógica do sem serifas, do com serifas e do monoespaçado, e essa fonte que é o mesmo desenho, né? Que muda ali basicamente o acabamento. E aí, a depender do cliente, eles meio que se vestem de uma forma diferente. Então, se é um cliente mais inovador, eles vão para uma coisa mais sem serifas. Se é um banco, uma coisa mais formal, eles vão para uma com serifas. Então, eles conseguem fazer pequenos ajustes ali na comunicação deles para se comunicar melhor com cada uma das audiências deles. Né? E um pouquinho da comunicação, um mockupzinho, beleza. E aí, esse é um outro projeto agora, né? Da Stone. A Stone é essa marca de tecnologia de pagamento que, cara, é uma marca gigante, tem uma demanda de comunicação absurda, e eles iam precisar de um projeto de fontes muito mais robusto, assim, né? Porque eles comunicavam para muita gente, tem vários momentos diferentes de comunicação, é muito mais complexo e tal. E aí eles chegaram com esse conceito da brasilidade tecnológica, né? Que é esse mix aí entre Brasil, entre ser essa coisa barriga no balcão que eles estão em todas as cidades do Brasil e tal, mas esse lado robusto também da tecnologia, né? Do meio de pagamento, sabe? Dessa segurança. E aí a gente começou conceituando, esse briefing foi muito legal porque estava super aberto. Eles falaram assim, cara, a gente tem esse conceito aqui, a gente tem mais ou menos essa estética aqui, tragam alguma coisa assim pra gente. E a gente chegou nesse conceito de, porra, cara, barriga no balcão, brasilidade, sabe, vernacular, é coisa desenhada à mão, é pincel, é a galera que realmente está ali na raça ali, sabe, trabalhando duro. E a gente partiu disso, né, para tentar fazer umas formas ali que fossem simpáticas, né, nessa linha do simpático, mas que tivesse também esse lado mais simplificado da tecnologia e tal, e ali alguns rascunhos também da fonte serifada. Cara, começa nesse nível de rascunho. Não tem segredo, assim, não é uma parada mega bem resolvida, não. Mas é muito olhando, tentando reproduzir o movimento da caligrafia, né? Principalmente numa fonte dessa. Porque aí, quando você entende minimamente a caligrafia, você faz as formas ficarem muito mais homogêneas entre si e tal, e tal. E aí, essa era a paleta que a gente fez para eles, né? Sem serifas, mono, espaçada e serifada, todas elas com as itálicas. E aí um pouquinho delas em ação, sabe? Elas são bem divertidas. E sim, Sharon, por conta da Sharon Stone. E aí a Sharon Serif, que é mais divertida, assim, né? Tem uma itálica mais bacaninha. E depois a Sharon Mono, que todas as letras têm a mesma largura. Inclusive, tá na maquininha, assim, é muito legal você ver a fonte na Rússia. Eu vou digitar toda vez e falar, lá, essa fonte que a gente fez. Tá? É bem maneiro. E aí, elas em conjunto, né? Você vê que nesse caso aqui, a Sans e a Mono são irmãs gêmeas, basicamente, e a Serifa é uma prima, assim, sabe? Porque ela tem a mesma raiz caligráfica, tem a mesma né? A mesma construção, só que o acabamento ali é bem diferente, né? A In já era mais as letras já eram mais parecidas. E aí, pô, como eu falei, a Stone tem uma demanda de comunicação enorme, precisa de muita fonte, sabe? As fontes são mais complexas, tem vários pesos, itálicos,
3 estilos. Então, é uma paleta tipográfica, é uma família tipográfica que a gente chama. E aí, depois, em ação, cara, hoje em dia, eles se comunicam muito através das fontes, e aí vira um ativo, assim, sabe? Você muito rápido, você bate o olho num stories, você já vê, você já sabe quem está falando, assim, só por conta da tipografia. E ao mesmo tempo que tem esse reconhecimento, tem esse outro lado também desse posicionamento, né? Que eles já se posicionam como algo mais quentinho, assim, sabe? Mais humano. E aqui na Sans, né? Obviamente é um pouco mais reduzida essa expressão, mas ainda assim tem uma coisa. E aí quando vai para a ilustração, acho que casa bem também. Trouxe alguns exemplos aqui, né? Mas, enfim, só para a gente ilustrar um pouquinho da comunicação deles, né? Com a tipografia. Que tem essa coisa bem, bem brasileira, assim, né? Bem trabalhador mesmo. Que eu acho que ficou legal. E aí, por último, mas não menos importante, eu trouxe o case do Canal Brasil, que, cara, foi, assim, um privilégio gigantesco trabalhar nesse projeto. Esse projeto teve o branding e a identidade visual assinados pela Tátil Design, né? A direção de arte, assim, muito finamente dirigida pelo Daniel Escudeiro, super fera aí do design. Muito legal colaborar com a Tati, né? Esse projeto aqui ganhou todos os prêmios, você puder imaginar, todos de ND, só não ganhou Cannes. Agora quem ganhou Cannes foi Carnaval, também muito legal. Mas no Canal Brasil tinha essa coisa de protagonizar a diversidade brasileira, né? Essa miscelânea de cultura que é o Brasil, através dos ícones que a gente tem de design gráfico, assim, né? Seja uma coisa mais étnica, meio indígena, seja algo da cultura da telenovela, sabe? Da cultura de quadrinho, de revista, de várias expressões, né? De uma cultura mais popular, vernacular também. Então, foi uma mistura disso tudo, né? Que a gente conseguiu colocar numa fonte, né? Que parte aí de uma tipografia grotesca, né? Com serifas ali, uma tipografia mais neutra, e aí tem essas intervenções mais diferentonas, assim, né? Que varia tanto na largura das letras, quanto também no estilo, né? E aí forma ali, porra, títulos incríveis. Eu adoro assistir esse canal, principalmente quando está no intervalo, assim, porque a gente fica vendo a tipografia em ação. E ficou, cara, ficou muito legal. Esse foi um projeto muito técnico também, que envolveu, cara, uma suadeira de programação, de curva. Aqui um pouquinho da parte técnica da coisa, né? Que a gente tem 2 eixos, né? Um que varia a largura, como eu falei, e outro que varia para a expressividade. Então, e aí quando você vai variar, tem 6 desenhos em uma letra, mas esses 6 desenhos, por mais diferentes que eles sejam, eles precisam ter a mesma quantidade e mesma configuração dos pontos ali da Bézier, sabe? Então, você tem que pegar esse A de baixo aqui, super serifado, e transformar ele no A de cima, sabe? Porque ele tem que ter a mesma quantidade de pontos, principalmente porque também, nesse projeto, tinha uma particularidade, isso determinou o desenho de várias letras, que era... isso é um canal de televisão, né? Televisão a gente vê grande na frente, assim, não é uma coisa que a gente vê no celular. No celular disfarça um monte de coisa. Mas aqui não, e em movimento, né? Então, tinha que ter um movimento fluido entre os estilos, assim. E vocês estão vendo aqui que são bem diferentes os estilos. Então, foi, cara, um desafio, tinha um deadline relativamente curto, mas, cara, é aquele projeto que você olha o briefing, assim, você fica emocionado. Você fala, caraca, meu Deus, eu vou parar tudo que eu estou fazendo na vida só para fazer isso. E valeu a pena, assim, foi muito legal. E, enfim, essa coisa da fome, assim, sabe? Da fome de fazer acontecer esse tipo de coisa, que eu acho que é bem legal. E aí, esse slide tá em branco, gente? Foi mal, tá em branco. Mas aqui não. Um pouquinho dela em movimento. Olha esse Y, sacou? Que ele parte de um Y fechado para um que se abre meio tribal, assim, sabe? Então, tudo está escondido aí dentro desse Y fechado, sacou? Então, é meio que por aí, assim. Foi bem desafiador, assim, bem maneiro. Mas é isso, olha como é que é expressivo essa tipografia, né? Olha como é que, ao mesmo tempo que representa esse conceito da diversidade que eles querem dizer, dessa diversidade elegante, né, brasileira, eles também marcam um espaço na memória das pessoas, né? Eu acho que você bate o olho e você já sabe que é Canal Brasil, só por essa tipografia, né? Então,
isso vira um recurso da marca muito importante. Assim. Eu arrisco dizer que a tipografia é o recurso de marca visual mais importante que uma marca tem. Sabe? Porque porque assim, além da tipografia, a gente fala na Plau que a tipografia é a célula-tronco da comunicação de marca. Né? Por que célula-tronco? Porque ela está em todo lugar e ela pode ser qualquer coisa. Né? Então, você pode dar o tom que você quiser para aquela tipografia, para que ela, enfim, cumpra um papel ali, seja de posicionamento, seja uma parte técnica, sabe? A tipografia do Google ela é toda adaptada para uma leitura melhor, para uma reprodução melhor. Então, assim, de acordo com a tua demanda, a tipografia vai poder resolver de uma forma muito legal. Assim. Tem um pouquinho da ilustração. É a forma mais inteligente da edição. Opa. Bem legal. Ação, hein? O Canal Brasil é. Meu Deus do céu, o Canal Brasil é tanta coisa. Por onde eu começo? Caramba, velho, sim. Vamos lá. Canal Brasil A série que te emociona. a entrevista que muda a sua cabeça. e o filme que te transforma. É um caldeirão fervendo de cultura brasileira. Uma pitadinha assim do estrangeiro. O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira, assim. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Você não consegue parar de ver. O canal Brasil é diverso. É livre. É aberto. É resgate. É celebração. É resistência. É um lugar para todos os debates. Todos os formatos. É muito. É mutante. Coisa pra caralho, Canal Brasil. Me fudeu aqui, hein? Eu não boto não, tá, gente? O Canal Brasil é tudo isso. Pô, maneiro demais. E aí, cara, o que eu aprendi, né? Obviamente, eu vou abrir aqui para vocês. É a primeira força de uma família tipográfica. Né? Eu acho que uma família tipográfica seja bem criada ou bem escolhida, ela vai conseguir atender muito bem esse desafio que ela se propõe, né? Que seja, como eu falei, de posicionamento, de personalidade, de um lado mais técnico. Voz variável de marca é o futuro, né? Acho que as marcas estão cada vez mais se comunicando num para um ali, seja num robozinho de teleatendimento, seja num Netflix da vida, que te direciona ali um diferente menu para você. Então, acho que cada vez mais aí a gente vai ter os dados transformados em seja um visual, ou seja um approach assim, né, das marcas que tenha mais a ver com você. Assim. Isso já acontece, eu acho que na tipografia, nas marcas, vai acontecer cada vez mais. É o caso um pouco do Canal Brasil, da IN ali que a gente viu, enfim, de outras marcas por aí. E aí que a tipografia é um valioso ativo de marca. Né? Ela é um bem que a marca tem. Você vê a tipografia da Globo, cara, a gente bate o olho e sabe que a Globo está falando. Não precisa nem colocar logo, não precisa botar nada. Né? Então, outras marcas estão construindo essa mesma coisa. Né? Não tão grandes quanto a Globo, né? Mas elas estão indo por esse mesmo caminho e estão conseguindo. Né? Então, eu acho que se atentem muito, não tratem muito a tipografia como um recurso que eu vou usar aqui e essa mesma tipografia existe em mais de 1 bilhão de marcas. Então, eu acho que tratem ela como um recurso estratégico que podem te dar essas respostas aí de percepção, né, de marca. E, cara, partam para o abraço, que eu acho que vai ficar muito legal. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para trocar com vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. E aí, pessoal? Ó, já vão levantando a mão quem tiver pergunta aí. E fica a pergunta para vocês, né? Qual é o peso que você dá no teu projeto para tipografia, né? Porque, pô, isso que tu falou ali foi muito maneiro, né, cara? É a célula-tronco, tá em tudo, né? Antes de eu abrir para o pessoal, eu vou te perguntar uma coisa aqui. É certo dizer que você chegar onde você chegou hoje, Carlos, é por conta da entrega, do entregar sempre a mais? Porque tu repetiu várias vezes em toda a apresentação. Ia fazer o projeto, porra, fazia um pouquinho a mais e entregava.
Cara, eu acho que sim, totalmente, assim. Vamos lá, cara, eu sou um cara super privilegiado, eu pude estudar ali em lugares bacanas, tive pais que puderam me ajudar com isso, mas, cara, nunca me faltou muita vontade de tentar chegar onde eu queria chegar, assim. Eu visualizava lá na frente e é tijolinho por tijolinho, assim, você tem que ir construindo. Eu não sabia que eu queria fazer uma tipografia para um cliente nacional. Hoje em dia eu já fiz de alguns. Só que há 5 anos atrás, porra, não bastava eu querer. Eu tinha que me treinar, eu tinha que, porra, começar com o projeto ali que eu tenho no meu dia a dia para me especializar. Porque não adianta eu bater na porta lá, ô XP, vamos fazer uma fonte. Eu nunca fiz fonte, mas eu quero muito fazer para você. Não é assim que funciona, sabe? Você tem que mostrar serviço para caramba, correr atrás. Eu tive a sorte também de, porra, ou talvez não, né? Mas essa coisa do encontro da vida, né? De eu encontrar com o Rodrigo, ele foi meu professor, meu orientador, e hoje em dia a gente é sócio, sabe? Eu fui crescendo lá dentro, como eu tenho certeza que eu acho que essa fome ajudou muito nesse crescimento profissional também, sabe? E aí as coisas vão acontecendo, você vai se embrenhando nesse mato, assim, e não tem jeito, cara. Você tem que viver a profissão, não um trabalho que você vai, não, vou aqui, cumprir minha horinha, beleza. Não, eu trato o meu trabalho como uma carreira, sabe? Como uma coisa que eu estou aprendendo, como uma coisa que eu estou evoluindo. Então, acho que o pensamento acho que vai muito daí, assim. Massa, irado, irado demais. O Paulo Barbosa, abre teu microfone e manda a pergunta, lasca. Boa noite aí, Carlos. Parabéns aí pelo conteúdo, velho. Valeu, cara. Parabenizar também pelo curso, né, da doméstica, que depois que eu fiz ali, deu muito gás para estar estudando aí tipografia e Pô, tal. que bom, cara, que bom. E primeiro saber qual que foi o desafio, né, na hora da venda para o cliente. Eu vi que tu começou na Plau, né? Não sei se tu participava ativamente dessa parte do comercial, né? Mas eu acho que estando lá de dentro, tu via, né? A galera do comercial tendo esse desafio, né? Como que foi? Quando começou a vender, né? As famílias tipográficas e agora, né? Agora que vocês já estão consolidados, acredito que seja bem mais fácil. O pessoal vem em busca disso aí, né? Pô, Mas no legal. início ali, como que foi? Legal, legal. Eu acho que vou dar até um flashback, assim. Eu vi o podcast do Sayane no Léo Becker, recomendo muito, tá muito legal. E aí ele conta um pouco dessa história, que, cara, ele começou a fazer fonte lá pelos idos de 2010, sei lá, e até menos, não sei. E aí ele fez algumas fontes que estavam, depois foi desenvolvendo, foi vendendo bem, e muito nisso, assim, né? Ele tentava fazer um logo para um cliente, e aí por um acaso não passava, ou depois ele pegava aquilo e desenvolvia, então era uma coisa do dia a dia dele que ele ia fazendo. E aí montou um portfólio bacana, estava vendendo já legal, e até que do nada chegou a Globo, querendo fazer uma fonte. Cotou com uma galera e aí calhou de ser com ele, assim, né? Que era do Rio também, tinha um portfólio super bom, e deu super certo. Um projetaço e tal. E aí, cara, e aí, logo quando ele entregou esse projeto, eu entrei na Plau. E eu falei, mano, a gente precisa divulgar isso para Deus e o mundo. É a Globo, tá ligado? Com esse projeto a gente vai conseguir pegar qualquer outro projeto desse porte, assim. Porra, aí fizemos vídeo na raça, sacou? Melhoramos o nosso portfólio baseado nisso, assim, querendo pegar essa galera. E aí disso veio a reserva. O Rony, que é o fundador lá da reserva, olhou esse vídeo e falou: caramba, irado, quero isso também. Aí a gente fez, pô, aí a gente já tá mais craque, né? O vídeo da reserva ficou bem melhor. E aí, com o vídeo da reserva, a gente pegou outro cliente, sabe? Aí vai fazendo assim, sacou? Você tem que preparar, você tem que pintar o muro da tua casa, sacou? Você tem que botar uma luzinha bonitinha, você tem que dizer que você tá aberto, você tem que, sabe? Você tem que botar teu trabalho exposto, você tem que ir mirando nessa galera. A gente fez uma lista de quem a gente queria fazer. Mas, assim, por um tempo, teve um hiato aí, nesse ano, logo depois do case da reserva. A gente ficou um tempão sem pegar projeto. E aí, no final daquele ano, assim, do nada, fecharam uns 3 projetos de tipografia. E aí, no outro ano, já veio certinho, assim. O mercado, ele anda muito em manada para tudo, assim. Porque as tecnologias vão acontecendo, o concorrente dele faz, mano, ele não sabe nem o que é direito, como é que quer fazer, porque o concorrente dele fez e precisa fazer também. Então, quando você tiver que convencer alguém, cara, mostra o concorrente desse cara mandando bem, nisso que você quer vender para ele. O cara vai ficar maluco, ele vai fechar com você na hora, sacou? Então, tem essas técnicas assim, mas naquela época era mais difícil por conta disso. Mas como eu, pelo menos, né, sempre peguei a época já do case da Globo, pô, era muito fácil de falar. Assim. Falou, cara, quer ver? Liga o Jornal Nacional aí, você vai ver que é essa fonte e tal.
Aí a pessoa meio que entendia. E aí o papo ficava mais fácil. Eu arrisco a dizer que o trabalho mais difícil está sendo de convencer os designers brasileiros, freelancer, o que seja, a que tipografia é uma parada importante e tal, que vale a pena comprar. E aí a gente está, de um tempo para cá, a gente está fazendo um movimento muito de abrasileirar a comunicação, de deixar tudo em real, de falar uma linguagem muito próxima, de dar descontão, de não lançar em dólar. Então tem todo esse movimento de popularizar a tipografia no Brasil e acho que é tudo interligado, assim, né? Uma coisa vai alimentando a outra também. Então é meio por aí, cara. Cai matando, basicamente. Não tem muito jeito, não. Massa. Valeu, cara. E assim, é uma coisa que eu estou tentando fazer. Tá liberado, ó, tá? Tá trabalhando, né, a tipografia das marcas. E uma coisa que eu estou sentindo a necessidade de implementar é levar para o cliente a necessidade de licenciar a tipografia de apoio, né? Porque fica muito... Tem o acesso ao Adobe, mas não tem como pegar ali, use aqui a fonte Adobe, né? Não dá. Então, meio que fica limitado ali a fonte de licença gratuita e o Google Fonts, né? Que tem uma licença mais aberta ali. E aí eu estou nesse movimento de tentar trazer ali para o cliente essa necessidade, né? De ter uma tipografia bacana ali no logotipo e dar esse valor, né? Na tipografia de apoio também, né? Cara, assim, eu acho que um argumento interessante é que, pelo menos, a gente está fazendo preço em real que está, porra, super baratinho. De qualquer tamanho de negócio você já consegue licenciar ali tranquilo, sabe? Que a gente for usar. Mas, assim, cara, tem cliente que Google Fonts vai resolver lindamente. Tudo bem, assim, sacou? Tem casos e casos. Eu não sou aquele cara, não, porra, só pode ser fonte, não sei o quê, não. Tem cliente que não precisa, sacou? Mas é um cuidado a mais. Cara, é competição, sacou? É igual o mercado competitivo né, das empresas, é igual o esporte, bicho. Todo mundo quer ficar mais treinado que o outro para chegar na frente do outro. É meio escroto, assim, meio selvagem, mas é isso, né, bicho? Então, o cara, quando você fala nessa linguagem, pô, seu concorrente aqui vai te passar, ele tá fazendo, hein? Olha o que ele tá fazendo. Pô, isso é matador, bicho. Respondido? Respondido aí. Massa. Gus, dali. E aí, cara, tudo bem, cara? Tudo bom? Primeiramente, cara, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho a longa data o teu trampo aí, cada vez mais fica consolidado a qualidade da Plau e a riqueza do desenho que vocês fazem tipográfico, né? Seja pela Granado, seja por todo esse rolê que teve. Eu consegui ver a live do Escudeiro, Daniel Escudeiro, ele falou sobre o case da Canal Brasil e, cara, é de babá, assim, o que foi feito para eles e transformação de branding, de posicionamento, tudo que foi feito. É demais mesmo, cara. Então, a pergunta que eu tenho a fazer são duas, na verdade. Uma bem que eu acho que grande parte aqui deve estar interessado, é quais cursos fazer e quais workshops fazer para começar a desenhar tipografia. Muitos daqui são designers gráficos, então fazem logotipo, identidade visual, e já entenderam como é que elas funcionam, mas para pôr isso em prática, vamos pôr isso no Glyphs, ou vamos colocar isso num outro aplicativo, ou como é que eu faço para a fonte ficar bacana, que você comentou, quando eu começava a fazer não ficava tão legal, nunca ficava boa esse texto. O que você recomenda para nós procurar para ficar fera com vocês? Legal, cara, vamos lá. Deixa eu tirar meu cachorro aqui. Esse livro aqui é muito bom. Como criar tipos do esboço à tela. Esse livrinho azul aí. Tem até gente que já deve ter. Aí, tá vendo? Esse livro é bom demais. Cara, esse livro é muito bom. Cadê esse outro livro, cara? O Manual de Lettering também, da House Industries, que é um livro mais de lettering. Muito bom também. Mas é um livro de lettering, né? Esse livro do esboço à tela tem um pouco de desenho, mas tem muita coisa de ajuste óptico, de construção de fonte, coisa e tal. Agora, cara, tem o meu curso na Doméstica, tem o curso do Rodrigo na Brandster, que é o Identitype, que tem muito de desenho de logotipo, conceituação, rascunho, vetor. Cara, assim, vamos lá. Eu diria que a tipografia, se aprende tipografia nessa tríade, que é caligrafia, lettering e tipografia. São três coisas,
se você exercitar uma, você vai estar exercitando a outra por tabela e por aí vai e tal, você vai ficar nessa. Eu não sou um grande calígrafo, nem quero ser. Eu já passei dessa fase já, de estar frustrado com essa coisa que eu não sou mesmo, apesar de tentar e tal. Mas, cara, eu tenho que... Eu lido com a caligrafia diariamente para entender alguns movimentos. Pô, eu posso ir mais para cá, mais para lá, a terminação é assim, é assado. A resposta vem daí, sabe? Uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está no começo é que, assim, uma frase até do Máximo Vinelli, né? Que eu tento adaptar para isso, que é o seguinte: não tente ser original, tente ser bom. É isso. Cara, tenta... Quer um exercício bom? Ao invés de você já pegar para fazer, porra, a fonte inteira para o cliente, cara, tenta olhar para o meu Helvética, tenta copiar a minha Helvética de olho. É um drama. Tenta fazer isso com qualquer outra fonte, assim, para estudar, sabe? Não é para você lançar fonte, botar pra... Estudar, sacou? Quando você vai estudar gastronomia, você já começa inventando um prato ou você repete todas as técnicas francesas que existem na história da humanidade? É isso, sacou? É muito por aí, assim. A Ana Laura, que trabalha com a gente, ela está agora num curso de tipografia em Paris, que é muito legal, assim, de 5 semanas, e ela está vivendo muito isso na pele, assim. Ela falou, pô, eu estou me sentindo o Daniel San, que eu estou o dia inteiro pintando parede, botando casaco, tirando casaco, e eu não estou entendendo o que é isso ainda, que é o dia inteiro caligrafia, fazendo 1000 traços, assim, de caligrafia, depois juntando não sei o que para treinar o olho. É meio que isso, assim, sabe? É você fazer o básico para depois... Pô, agora que eu já entendi como é que faz o meu Helvética, deixa eu pegar o meu Helvética e deixa eu misturar com essa outra tipografia. E aí você vai fazendo, sacou? Deixa eu botar um coentro aqui nesse risoto, sei lá do que. É isso, sacou? Você vai fazendo pequenas alterações até que um dia você já tá craque e vai embora, assim. Mas eu acho que tem muito disso. Começar por baixo, treinar, fazer esses cursos, comprar livro, entrar para a galera, sacou? Trocar ideia com a galera que você gosta, que você admira o trabalho, por algum motivo. Então, assim, são várias coisas que você tem que fazer um pouquinho cada dia, assim, sabe? Mas acho que é meio por aí. Massa. Show, cara. E outra perguntinha que eu tinha a fazer é quais sites você usa para pegar referências tipográficas? Porque tem um monte de sites e é difícil encontrar aqueles que são mais refinados. Esse é o site. Tá com um blur aí bizarro, né? Mas cara, espécimen de fonte antigo, minha rinite até ataca quando eu pego isso. Mas é parada antiga, cara. Granado, vai na exposição da Granado. 150 anos de design gráfico, mano. Vai nessas porras assim. Inclusive no curso lá que a Ana tá fazendo em Paris, que é uma coisa de tipografia mais clássica, eles têm que escolher uma fonte, tipo, uma referência não pode ser de menos de 100 anos. Então você vai lá, documentos antigos, sabe? Na Europa é mais fácil também de ter isso, né? Mas é muito por aí, assim, sabe? Mas é lógico que eu sou um ser humano normal, eu vou ver referência, eu vou ver o Pinterest, sabe? O Pinterest, eu não confio muito na primeira coisa que ele me dá, não. Eu gosto de alimentar ele para ele me dar umas outras referências, assim, sabe? Então, eu gosto muito do Fonts in Use, esse é bom demais. Cara, tem umas outras, assim, Font Review Journal, eu coloco lá, tem no curso da Doméstica, tem uma parte que eu falo isso. Tem o Type Wolf, que é umas coisas mais listas, assim, de tipografia. Cara, eu gosto muito de acompanhar as foundries, sabe? As produtoras de fonte, sabe? A Ono, a própria Hoffler, né, que foi vendida para Monotype, a Clean, sacou? Essas de fora, sabe? Porque no Brasil tem pouca foundry. Vou dizer que não tem nem 10 foundries no Brasil. Na Suíça deve ter uma foundry cada esquina, uma padaria. Mas aqui não, assim. Mas aí a maioria vai ser de fora mesmo, né? Americanos e tal. Mas, cara, fica de olho nessa galera. Typotech, Production Type. Joga alguma dessas no Google que vai aparecer as relacionadas, assim. Você vai entrando em todas, cara. Porque aí a tipografia é boa. Porque a tipografia boa está nesses lugares. Não está no Creative Market, não está no Behance. Vai estar no Behance dessa galera. O universo da tipografia, do type design, assim, ele é um pouco elitista, na minha opinião. A gente, na Plau, tenta desmistificar um pouco essa história diariamente, mas ainda assim é meio por aí, assim, sabe? Então as referências vêm muito disso, cara. Vem muita coisa que eu olho, e referência fora de Behance e Pinterest também, sabe? Isso é bom de você olhar, é ótimo, você vai ver as tendências e tal, legal, maravilhoso. Agora, ver outras coisas também, sabe? Porra, museu, banda, porra, série.
Porra, o que é Severance, né, cara? Muito foda. Então, assim, tem muita coisa legal, assim, de você tirar a ideia e tal. Então, acho que é por aí. Ô, Carlos, antes do Juan perguntar, eu vou te pedir para mostrar de novo a capa daquele livro de lettering, que não deu para ver nada, eu vou dar um print que depois eu mando lá no grupo pro pessoal. Qual? Esse da House Industry? O vermelho. Esse aqui? É esse aí. Eu não sei como é que tira esse blur. Só chega mais pertinho. Bota na frente da tua cara aí que daí... O Homem-Livro. Esse aqui é da House Industries. Cara, qualquer coisa da House Industries é muito bom. A galera lá do Ken Barber. Esse cara é o cara que eu ainda quero ser na vida. É muito foda esse cara. Enfim. Massa. Mas manda ver aí. Dale, Juan. Bom. Oi aí, boa noite. Que Boa aula, noite. hein, Carlos? Gostei muito. Entregou demais, mais do que eu estava esperando, inclusive. Legal. Então, eu vejo bastantes designers, na verdade, alguns, que defendem não utilizar a mesma fonte que utiliza como tipografia principal, no caso, a tipografia que representa o logotipo, como tipografia de apoio. Eu reparei pelos projetos que você mostrou que eu acredito que todos eles utilizam isso, a tipografia tanto como logotipo, quanto como tipografia de apoio para outros desdobramentos. Como é que você enxerga isso? Cara, ótima pergunta. Esses três primeiros, eu mostrei 3 cases mais do meio, agora 3 cases do final. Esses 3 cases do começo, eles têm, logicamente, essa lógica aí, né, de aplicação. Agora, é uma tipografia display, ela não vai funcionar para um texto, ela é cheia de limitação. Ela vai cansar, você vai usar ela em alguns momentos, sabe? Num título, em outro lugar. E assim, é uma abordagem de design. No meu portfólio, no nosso portfólio, existem outras coisas. A gente desenha um logotipo de um jeito, a fonte de outro. Beleza, contraste, é uma outra coisa. Funciona também, sabe? Eu acho que no design a gente tem que sempre analisar, refletir para ir consciente das coisas, beleza? Mas tem coisas que eu não sou muito de dogma, não, sabe? Eu acho que existe essa predisposição, beleza, e vão contornar isso. E aí todas aqueles trabalhos tiveram fontes de texto, sabe? Às vezes até mais de uma, para ter ali essa comunicação. Porque se você realmente usar a mesma que você usa no logo no texto, tende a ficar cansativo. Ou neutro demais, né? O Google é uma fonte só e obrigado, sacou? Porque também se o Google fosse 3 fontes, porra, já são 1 milhão de software, de aplicativos ali. Ia ser complicado de usar, talvez. Então, ele simplifica. Então, cara, é um jogo de você refletir, cara, o que vai fazer sentido para eu fazer aqui? Quais são as contrapartidas que eu tenho que fazer para amenizar qualquer outra coisa que esteja rolando, entende? E aí tu vai fazendo. Mas não existe uma resposta, pô, isso aqui sempre funciona, ou isso aqui nunca funciona. Temperando direitinho, às vezes fica bom. Entendi. Obrigado. Imagina. Olá, doutor Pedro. Boa noite, Carlos, beleza? Beleza? Pô, muito massa o conteúdo, velho. Muito inspirador. Só terminei aqui com mais certeza que eu quero seguir Que bom, essa cara. área também, da tipografia. Maneiro. E uma dúvida que eu tenho tido recentemente, né? Eu estou iniciando agora na área do design, estou me formando em publicidade, né? E já estou migrando para o design. E eu me aproximei com o design através do design gráfico, né? Uhum. E agora, criando esse interesse ao design tipográfico. Existe um limiar ali entre o aprendizado do design tipográfico e o design gráfico, que um designer tipográfico precisa saber do gráfico para aplicar ali nos letterings, na própria tipografia, entender de expressão visual. Pô, maneiro demais. Eu sou designer gráfico. Eu virei designer tipográfico mais recentemente, assim. Então, eu sou exatamente isso aí. O que é um designer gráfico para mim? A galera pergunta, o que você precisa saber para ser um bom designer gráfico? É software? É não sei o quê? É Illustrator? É Photoshop? Também, você tem que saber. Mas eu acho que o designer, mais que tudo, ele é uma pessoa que ele resolve problemas de comunicação, ele sintetiza mensagens, ele tem que ser muito observador, sabe? Ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para tentar entender o que a outra pessoa vai estar entendendo daquele negócio,
Então, ele tem que se vou colocar no lugar das outras pessoas, ele tem que ser uma pessoa, né, livre de preconceitos. Aquele designer que é preconceituoso, meu Deus do céu. Tipo, mano, tem sempre uma estética ou um conceito que pegue alguém, sacou? Então é por aí. Aí tem que ver quantos alguém são, se vale a pena, se são os alguém que você quer para tua marca. Então, mas você tem que ter essa abstração, assim, né? E aí eu acho que a tipografia que a gente imprime na Plau, acho que tem muito essa coisa de ter um conceito de branding embutido, assim, sabe? Talvez esse seja o grande diferencial nosso, assim. Eu acho óbvio que tem mais gente que faz isso, mas como a gente tem feito até mais tipografia para cliente, né, exclusivo para cliente do que para varejo, a gente tende a mudar isso um pouco, a gente vai lançar mais fonte esse ano, inclusive. Mas tem sempre um conceito de branding embutido, né? A tipografia que a gente constrói, ela sempre tenta responder qual o posicionamento dessa marca? Qual o propósito dessa marca? Quais são os atributos dessa marca? Qual o posicionamento que essa marca é? Então, já vai muito por aí, assim, nessa lógica de design gráfico, de como que a gente vai solucionar esse tipo de problema, assim. E aí, cara, no lado mais técnico da coisa, eu acho, quando você começa a... Cara, você vira um ninja da Bezier, assim, quando você tá treinado em tipografia. Você olha uma forma, qualquer uma que seja, numa ilustração, e você identifica, fala, essa curva aqui tá top. Seu olho começa a ficar mais, sabe, super treinado, assim. É igual aqueles médicos que veem ultrassonografia. Você não vê porra nenhuma ali. O cara sabe, não, aqui é a entrada da bexiga, aqui e tal, não sei o quê. O cara já vê aquilo todo dia, entende? Então, é como se você desse um zoom, assim. O designer gráfico, eu entendo que ele é um pouco mais macro da coisa, e o tipógrafo ele é mais assim, sabe? E isso tem ônus e bônus, né, da parada. Mas, cara, eu acho que você tem que treinar um pouquinho todo dia, assim. Eu sou muito ligado ao esporte também, adoro fazer esporte, luta, corrida, musculação e tal. Então, cara, eu trato meu dia a dia de trabalho um pouco nessa, assim, também, sabe? Eu tenho que treinar um pouquinho todo dia, eu tenho que fazer um monte de coisa chata que eu não gosto, né? A galera acha também que fazer design, porra, só parada linda e maneira e tal. Porra, o dia a dia, todo mundo sabe aí que é design, que não é muito bem assim. Mas, cara, treino, não tem jeito. Você já até comecei a responder outra coisa, né? Você até desculpa, mas... Massa, massa. E outra pergunta, né? Um programa para criar fontes, né, para o Windows, você indicaria algum? Cara, o RoboFont eu acho que tem para Windows. O Font Lab eu acho que é só para Google. É só para Mac. Eu estou jogando no Google aqui. Deixa eu ver. Cara, mas eu acho que o RoboFont tem para Windows. Deixa eu escrever aqui. RoboFont ou FontLab. Um desses um desses só tem para Glyphs, eu não lembro qual é exatamente. O Glyphs só tem para Mac, né? Então, é uma pena. Mas assim, cara, quando vocês foram fechar um logotipo, finalizar ele, ou até criar ele mesmo do zero, joguem em qualquer programa de fonte. A vetorização é muito melhor, é infinitamente melhor. Eu não sei por que o Illustrator não tem essa vetorização, mas é bem melhor. Você pega o handle certinho, anda para lá, anda para cá, você seleciona vários pontos, vira uma bounding box que você pode mexer para lá e para cá. Então, assim, é bem melhor mesmo. Valeu. Massa, massa. Eu colei ali porque tu acabou mandando direto para mim os nomes. Ô, Carlos, a gente recebeu aqui o André Burnier e ele mostrou os bastidores daquele projeto do Rio Carnaval. Eu imagino que tu trabalhou nesse projeto, né? E eu tenho duas perguntas para ti. Como que foi trabalhar nesse projeto, né? Pela dimensão e a parceria da Tátil ali. E vamos ficar nessa pergunta só por enquanto. Como é que foi trabalhar nesse projeto aí? Eu me fugi a outra. Eu Não, li um negócio cara, aqui. muito, assim, a Tati é foda, meu irmão. Os caras são o Real Madrid, Barcelona do design. Os caras são muito foda, assim. Os caras já fizeram marco de Olimpíadas. Os caras são muito bons. E eu gosto muito de trabalhar com eles porque, ao mesmo tempo que eles têm uns clientes grandes, assim, né, que é até meio mainstream, eles conseguem
colocar muita expressividade nesses trabalhos grandes, né? Porque às vezes a gente vê trabalhos grandes que vão ficando cada vez mais neutros e mais pasteurizados, assim, e eles não. O Fred Gelli, fundador lá, é muito fera. E, porra, quando surgiu essa oportunidade, tipo Canal Brasil, assim, até mais, né? Porque o carnaval é muito, muito foda. Eu sou do Rio de Janeiro, é um negócio... Sempre fui e tal, um negócio de maluco. É muito forte aqui, assim. E, cara, é aquele negócio que você lê o briefing e você quase chora de emoção. Você fala, não é possível que eu vou trabalhar nisso. É um negócio que é muito legal, assim. E aí é uma responsabilidade, né? Que você fala, caramba, agora eu vou... Você fica pensando naquilo dia e noite, assim, caramba, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Mas na prática era um grupão de WhatsApp assim que a Tati foi construindo com os parceiros. Eles primeiro fizeram toda a parte estratégica, né? 8.000 entrevistas, o vídeo lá é muito legal. Inclusive saiu hoje no Under Consideration, no blog lá. Vou até colar o link aqui. E aí, cara, eles... Na verdade, muita experimentação, o que é, o que não é. Eles entenderam que a bandeira, né, é o elemento máximo, né, o elemento mais fundamental assim da festa, de todo evento, de toda a cultura. E aí partiu dali, assim. E aí a bandeira, pô, e aí a porta-bandeira é a representação máxima, né, é a autoridade máxima desse negócio ela né, porta a bandeira e ela faz ali movimentos giratórios, né, ela fica girando, girando, girando. Assim como vários outros elementos ficam girando, né? As baianas, os pandeiros, o serpentino, não sei o quê. Então, tinha essas duas coisas. E aí, eles chamaram a gente na hora de falar, pô, beleza, como é que agora a gente vai transformar isso em tipografia, numa marca? E aí, pô, fizeram todo um movimento lá de mapeamento espacial da porta-bandeira para entender como é que eram os frames da parada. E aí a gente conseguiu transformar isso num desenho vetorial, que na parte técnica ele era até num stroke com dashed line, que esse dashed line ficava alargava, e o Burnier pegou e explodiu de uma forma magistral. Mas, cara, é muita gente envolvida, todo mundo com muita fome, e é um projeto que tem uma verdade muito sinistra, assim, né? E aí é um conjunto só de coisa foda. E quando você parte para fazer, não tem como ficar diferente, assim. Cada um na sua, isso é muito legal, todo mundo colaborando muito, assim, dando ideia, trocando muita ideia todo dia. E, cara, uma oportunidade gigante, assim, muito, muito, muito maneiro. É um sonho realizado, assim, com certeza. E eu fui uma pecinha ali, né, um integrante da bateria dessa grande orquestra aí, né, porque realmente é muito, muito bacana. E o sentimento de ganhar o Cannes? Era essa outra pergunta. Como coração saindo pela... Não, cara, é inacreditável. Assim. Esse projeto foi outro que ganhou tudo também. Esse ganhou tudo, 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 tudo. Ganhou D&AD, 2 lápis ou 3 lápis de D&AD, ganhou Cannes, ganhou tudo. Cara, é muito sinistro, assim, porque todo mundo acha que trabalhou intensamente, assim, sabe? Eu acho que o carnaval tem essa intensidade. E o lado, essa é a parte gloriosa, pô, legal e tal, mas tem a parte, porra, tensa da parada, porque essa marca vazou antes de ser lançada, não sei se vocês acompanharam. Sim, sim. E aí, porra, vazou no pior lugar possível, que é o Twitter, que porra, adoro o Twitter, mas lá muitos lugares lá é um esgoto, né, de ódio e porra, de galera, porra, tá uma merda, design de centavos, que parada horrível, não tinha designer no Rio de Janeiro, não. Tipo, caindo de pau, assim, mano. Eu vi isso. E a gente, cara, não, gente, tá maneiro, espera pra ver o resto, porque saiu só o logo, assim. E o logo, cara, em algumas expressões dele, ele é meio estranho mesmo. E uma versão que, se eu não me engano, vocês Era uma falaram versão antiga. É uma versão mais antiga, nem era final, né? Nem era final, mas era basicamente aquilo lá, assim. Um pouco melhorzinho, assim. Mas aí que tá, cara. O carnaval é isso, assim. O carnaval, ele... Tem gente que odeia carnaval. Tem gente que ama carnaval. Ninguém fica indiferente ao carnaval. Ele é polêmico por natureza. Todo ano tem uma polêmica de alguma porra do carnaval, de que acontece todo ano, alguém que ficou pelado, alguém que não sei o quê, sei lá, as porra. E, cara, é isso, tem que ser polêmico. Depois que passou isso, eu falei, caramba, ainda bem que foi assim, sacou? Acho que tinha que ser assim. E agora, a galera do Twitter deve estar chorando. E a equipe de gestão de crise da Tati, de certo, né? Foram lá e publicaram. É possível você definir uma identidade, algo assim, só vendo uma parte, e aí começou a colocar as fatias, né? Eu achei muito,
muito maneira a forma de conduzir Eu descobri por eles, né? Eu não sabia o que tinha acontecido. Mas, cara, muito maneiro. Cara, e como é que foi quando você... Como é que foi esse lance de você virar sócio Assim, eu fiz uma live há alguns anos atrás com o Sayane e eu entendi que a Plau tem uma parada, uma cultura diferente, né? Tem um rolê. Inclusive, quando ele se apresentou, se eu não me engano, ele falou assim de maneira: a Plau faz fontes pop. Algo nesse sentido assim, não sei se posiciona assim ainda, mas já para quebrar, né? Como é que foi esse rolê de você ser chamado para. Pô, virou um cara de negócio, de estudante, designer, cara de negócio. Como que foi esse rolê aí? Cara, eu acho que assim, no começo, beleza, era muito aprendizado, era, porra, suadeira, de fazer mais que pedir, aquela coisa toda que eu falei. Mas eu acho que o grande lance para você dar espaço e crescer em qualquer lugar que você esteja é aquela coisa meio clichê, que é tipo, cara, o pensamento de dono. Mas o que é pensamento de dono? É você ir lá e tirar o lucro para você? Essa é a única parte que não é, né? Mas é você olhar o big picture da parada. É você não olhar só o que você tem para fazer hoje. Sacou? Porra, o que eu posso treinar aqui? Para onde eu posso me mover que pode reverberar um negócio lá na frente? Sacou? E é muito disso, assim. E aí eu acho que é muito olhar para ter esse propósito bem definido, que, porra, tipografia, lá atrás, desde que eu cheguei, a gente já definiu que, porra, é protagonizar a tipografia, sabe? Popularizar, né, tipografia. E na época eu não sabia fazer tipografia. Então, uma das primeiras coisas, eu falei, cara, eu preciso treinar, preciso aprender, preciso tal. E as coisas vão acontecendo, assim, sabe? Aí a Redonda, que é uma fonte lá que eu lancei, cara, ela começou quando a gente foi fazer o site da Plau. Aí eu desenhando o site, falei, cara, eu preciso de uma fonte para cá, bicho. E eu não tava achando a fonte que eu queria. Eu falei, pô, vou desenhar a fonte que eu quero, que eu tô na minha cabeça, então. E aí soltei aquilo ali. Era uma fonte só caixa alta, super redondona, era uma fonte para ser grande, né? Por isso que é um peso imenso, são 280 pontos, sei lá. Maluquice fazer fonte assim. Mas eu tava aprendendo, tal. Depois, para fazer o outro extremo, penei para caramba. Hoje em dia são 8 mais. A fonte é toda remendada, assim. Hoje em dia tá certinho, né? Mas teve um rolê para caramba para fazer a fonte toda acontecer no nível que a gente quer. Mas no começo eu não sabia, querendo aprender e tal. Então, assim, cara, é você não se limitar só às coisas que você tem para fazer ali. Seu trelozinho ali, não tô aqui, tal hora sai para almoçar, 7 horas meto o pé. Cara, não é isso, sacou? E eu sabia também onde eu queria chegar. Eu já tinha fundado um escritório lá atrás com meu irmão, já tinha vontade de empreender, eu sempre gostei disso, sempre gostei de vender o trabalho, de vender o design, de mostrar para o cliente qual é o resultado que ele pode ter com aquele projeto. Sacou? Porque ele não está comprando um projeto, ele está comprando um projeto que vai levar ele ao resultado. Ele está de olho no resultado, não está de olho no projeto. O projeto é uma parte até meio chata para a maioria dos clientes, assim. E às vezes o designer não entende isso, porque o designer se sente um artista que está com uma obra sendo... Porra, não, cara. E aí eu sempre tive um pouco desse pensamento e aí corri atrás, assim. Tiveram também uns episódios de outras agências querendo me contratar e aí as coisas vão acelerando um pouco o processo. Lembro que eu rejeitei uma proposta da Globo. Minha mãe ficou maluca. Você é maluco, cara. Você vai para Globo? Não, tem que ir para Globo. Não, calma. Isso lá atrás, assim, nem tava deixando de ser designer pleno, ainda virando designer sênior, mas depois o negócio rolou, assim, sacou? Então, cara, é isso, assim. E muitas coisas aconteceram quando eu comecei a divulgar mais o meu trabalho. Meu Instagram antes era só um Instagram normal, fotinho, praia, não sei o quê. Mas eu falei, não, deixa eu virar aqui, quero comunicar um pouco mais o meu trabalho, eu quero trocar mais ideia com quem também faz trabalho, queria sair um pouco daquela... Seguir um monte de gente que eu nem conhecia, tá ligado? Eu comecei um Instagram do zero, assim, de novo. Sacou? E aí foi muito disso, assim, acho que as coisas vão acontecendo quando você junta vários fatores aí, e, sei lá, meio isso. Massa, irado demais, cara. Tem surgiu uma frase no nosso último encontro que foi bem maneira e que se encaixa muito nisso que tu falou, que era mais ou menos assim, você tá a um job de distância do teu próximo sócio, né? Então é muito sobre isso, assim. Cara, só tem que te agradecer, a gente já tá 1h30 aí, né? Começa a ficar tarde, o pessoal começa a ficar com sono, tá na hora de jantar, tem que cuidar das crianças. Isso aí. Quem quer falar mais de tipografia, não, gente?
Só eu, que se deixar, eu falo até. Não, cara, assim, até te mandei no direct ali, por mim também, o cara pega e vai, né? O que acontece? Eu vou, para quem chegou depois, eu vou deixar gravado, vou salvar no YouTube ali. Peguei vários insights, notei um monte, uma caralhada de coisa aqui. Pô, que maneiro, cara. E vou colocar lá na nossa comunidade, no grupo lá pro pessoal, assim como o print do livro, tá? Antes de dar antes de fechar, eu queria dizer pro pessoal que na próxima semana a gente vai conversar com nosso amigo Michelangelo, que é da Eminem, vai dar uma aula também sobre nome, exercício Pô, com prático, esse um monte de nome, coisa. já feraço, né? Não, muito massa. Na outra semana a gente recebe aqui a Rachel, que é designer na Nike. E, cara, felizmente estou conseguindo trazer uma galera muito massa aqui. E hoje eu fiquei muito feliz de você ter topado a gente demorou para conseguir conciliar a agenda aí. Mas, velho, parabéns pelo teu trabalho. Sou fã. Sempre quando preciso, Obrigado. vou lá no site da Plau, começo no Behance, começo olhar as paradas ali. E, cara, é isso. Muito obrigado mesmo. Eu acredito que todo mundo aí saiu hoje, já tá. Eu vou te fazer uma última pergunta, que é a que eu faço para todo mundo, tá? E eu imagino qual vai ser a tua resposta, que é o seguinte: o cara para sair do zero, tá? Do zero hoje, não manja nada, tá? Até ele chegar um cara que consegue fazer uma fonte maneira, tá? Tipo quando lançou a Redonda, que na minha impressão foi quando tu estourou, assim, que todo mundo só falava disso. Ela tinha um custo baixo, né? Investimento Sim. baixo. Quanto tempo? Uma estimativa. Cara, vamos lá. Eu acho que tudo vai depender um pouquinho das tuas condições de trocar ideia com mais gente, de quem que você vai colar, de quantos livros você vai ler por semana, sabe? O meu, por exemplo, eu acho que a formação do Rodrigo demorou muito mais porque ele não tinha nada disso. Demorou uns 10 anos até ele ficar bom, 5 anos, 6 anos, sei lá. Comigo já foi tipo 2 anos, porque eu colei num cara que sabia muito. Qualquer dúvida que eu tinha, eu não perdia tempo. Perguntava ele, ele me respondia. Sacou? Então, você colar nessas pessoas que você confia, você admira, cara, é muito bom. Você lê livro, você treinar pra caramba todo dia. Você viu que o meu discurso é até repetitivo, porque eu não tenho segredo. Eu até depois achei engraçado. Eu falei, cara, os segredos da tipografia que você botou lá. Eu falei, cara, tipografia não tem segredo, mano. Tipografia é preto e branco, não tem nada escondido. Não tem nada, não tem um drop shadow ali, não tem uma coisa escondida por trás. Não tem. Você olhar, você aprende tipografia em todo lugar porque ela tá ali. Você pode olhar, pum, tá ali. Entendeu? Então, é muito legal jogar com isso, assim. Então, cara, é fazer um pouquinho todo dia que uma hora dá certo. Mas eu diria pegar firme aí uns 2 aninhos, cara. 2 aninhos. Pra quem já é designer gráfico, porra, pelo amor de Deus, vocês já estão voando já, gente. Massa demais. Cara, então é isso. Bora jantar. Agradeço mais uma vez aí pelo teu tempo. Imagina, tamo junto. Precisando, só chamar aí, cara. Boa noite, galera. Vamos trocando ideia lá, quem quiser. E então, vamos com tudo. É isso aí, valeu, pessoal. Mais uma mega aula aí. Valeu. E é nóis. Falou. Boa Valeu, noite boa para noite. todos.